cadastro individual identifica as características sociodemográficas, problemas e condições de saúde dos usuários no território das equipes de atenção básica. Este cadastro é dividido em duas partes. Na primeira, ficam as informações de identificação e sociodemográficas do usuário. Já a segunda parte é um questionário sobre as condições e situações de saúde autorreferidas pelo usuário. Neste vídeo, vamos destacar os campos da nova ficha de cadastro individual que podem gerar dúvidas durante o preenchimento. Informações completas sobre o preenchimento de todos os campos encontram-se no manual do eSUS Coleta Simplificada, disponível no site do Departamento de Atenção Básica. O primeiro bloco do cabeçalho de todas as novas fichas de coleta de dados é destinado à identificação e controle da digitação. Os campos digitado por, data e conferido são para controle da digitação dos campos no sistema. Já o campo folha pode ser utilizado pelo profissional que realizou o cadastro para organização e registro do seu processo de trabalho. O segundo bloco do cabeçalho é exclusivo para a identificação de quem realizou o cadastro e em que microárea reside o usuário cadastrado. É necessário inserir número do cartão do SUS do profissional que realizou o cadastro, os códigos do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, referentes ao número de identificação da Unidade Básica de Saúde, e ao número de identificação da equipe de saúde. Por fim, deve ser inserido o código de identificação da microárea do domicílio cadastrado e a data da realização do cadastro. O primeiro bloco é de identificação do usuário cidadão. Ele é destinado a registrar informações de identificação e contato do indivíduo cadastrado. O primeiro campo registra o número do cartão SUS do usuário cadastrado. Já no segundo, deve-se informar se o usuário é ou não responsável por seu núcleo familiar. Caso o usuário cadastrado não seja o responsável familiar, os campos número cartão SUS e a data de nascimento do responsável devem ser preenchidos. Na sequência, são informados o nome completo, o apelido ou nome social, sua data de nascimento e seu sexo. Apelido ou nome social é a forma ou nome pelo qual o usuário é conhecido. Após preencher o sexo da pessoa, deve-se solicitar que a mesma se autodeclare branca, preta, parda, para a pessoa que se autodeclara mulata, cabocla, cafusa, mameluca, morena ou mestiça, amarela, para a pessoa de origem japonesa, chinesa, coreana, etc., ou indígena. Essa opção deverá ser marcada no campo raça ou cor. O campo de número de identificação social deve ser preenchido com o número usado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome para identificar os titulares do programa Bolsa Família ou com o número de identificação nos fundos do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. A seguir, é descrito o nome completo da mãe do usuário, a nacionalidade do usuário, sendo brasileira a pessoa nascida no Brasil, naturalizado a pessoa nascida em país estrangeiro e naturalizada como brasileira de forma legal e estrangeira, caso a pessoa tenha nascido e sido registrada fora do território brasileiro, e que ainda não seja naturalizado brasileiro e nem possua documentos de registro e identificação autênticos do Brasil. Os últimos campos desse bloco são o país de nascimento, o telefone celular, município de nascimento e o e-mail. O próximo bloco contempla as informações sociodemográficas do usuário. O primeiro campo encontrado é o de situação conjugal, seguido da ocupação. Esta informação deve conter a principal ocupação do usuário cadastrado e estar de acordo com a classificação brasileira de ocupações. Na sequência, é assinalado se o usuário frequenta escola ou creche, informando em seguida qual é o curso mais elevado que este frequenta ou frequentou. Em seguida, é preenchida a situação no mercado de trabalho. Investiga-se a inserção da pessoa no mercado de trabalho, podendo ser empregador, situação em que a pessoa trabalha explorando seu próprio empreendimento com pelo menos um empregado, assalariado com carteira de trabalho, quando a pessoa trabalha com carteira assinada para um empregador, assalariado sem carteira de trabalho, caso em que a pessoa trabalha sem carteira assinada para o empregador, considerando também, neste quesito, a pessoa que presta serviço militar obrigatório. Autônomos com previdência social, situação em que a pessoa contribui com a previdência social e trabalha explorando seu próprio empreendimento, sozinha ou com sócio,
sem ter empregado, ainda que contando com a ajuda de trabalhador não remunerado, como, por exemplo, taxistas e camelôs. Também se encontram nesta categoria os trabalhadores eventuais, ou seja, aquelas pessoas que prestam serviço em caráter esporádico. Autônomos sem providência social. Caso dos trabalhadores eventuais e dos que exploram seu próprio empreendimento sem contribuir com a previdência social. Desempregado. Situação em que a pessoa se encontra desempregada, sem nenhuma fonte de renda ou recebendo seguro-desemprego e à procura de trabalho. Não trabalha, quando pessoa que não procura trabalho. Outra. Pessoa que não se enquadra em nenhuma das situações de trabalho referidas anteriormente. Caso a pessoa tenha até 9 anos, deve-se preencher o campo seguinte, informando quem é responsável por permanecer com a criança enquanto os pais se ausentam, podendo ser adulto responsável. Neste caso, a criança fica sob a supervisão de um adulto, ou seja, um indivíduo que tenha 21 anos completos ou mais. Outra criança. Situação em que a criança permanece com outras crianças com até 12 anos. Adolescente. Quando a criança fica sob a supervisão de um adolescente, ou seja, um indivíduo que possui entre 12 e 20 anos. Sozinho. Neste caso, a criança permanece sozinha por conta e risco próprios. Creche. Quando a criança vai para uma creche ou instituição que a supervisiona e atenda às suas necessidades básicas. Outro. Caso a criança permaneça sob circunstância diferente das mencionadas. Na sequência, o usuário deverá informar se frequenta curandeiro ou benzedeiro, se participa de grupo comunitário, se possui plano de saúde privado e se é membro de povo ou comunidade tradicional. Caso a resposta da última pergunta seja afirmativa, deverá ser descrito qual é o povo ou comunidade tradicional que o usuário pertence. O campo seguinte possibilita o registro da orientação sexual e é facultativo. Caso o usuário opte por informar a sua orientação sexual, deve-se marcar a opção, podendo ser heterossexual, gay, lésbica, bissexual, travesti, transexual ou outra que não se enquadre nestas opções. Em seguida, é informada a presença ou não de alguma deficiência, podendo ser marcada mais de uma opção. O bloco seguinte, intitulado Situação de Rua, deve ser preenchido no caso do usuário estar em situação de rua. Devem ser informados o tempo em que ele se encontra nessa situação, se o usuário é acompanhado por alguma instituição, se recebe algum benefício e se possui alguma referência familiar. Finalizando o bloco, deve-se informar se o usuário visita algum familiar com frequência, informando o grau de parentesco. O campo é de preenchimento livre. No entanto, o sistema deve identificar o grau de parentesco, podendo ser avô ou avó, pai ou mãe, filho ou filha, irmão ou irmã, cônjuge ou companheiro, tio ou tia, primo ou prima ou outros. O bloco seguinte é um questionário autorreferido de condições e situações de saúde, onde o usuário começa por informar se é gestante ou não e, em caso de resposta afirmativa, indicar qual é a maternidade de referência indicada pelo município para a realização do parto. Na sequência, o usuário deve informar sua percepção em relação ao seu próprio peso, podendo ser abaixo do peso, peso adequado ou acima do peso. A seguir, é assinalado se o usuário é fumante, é dependente ou abusa de álcool, é dependente ou abusa de outras drogas, tem hipertensão arterial, diabetes, se já teve AVC ou derrame, se já teve infarto ou se tem doença cardíaca ou do coração. Nesta última, marcando qual a doença cardíaca, podendo ser assinalada mais de uma das seguintes opções: insuficiência cardíaca, outro ou não sabe. Caso o usuário tenha ou já tenha tido problemas nos rins, deve-se informar qual o problema, podendo uma ou mais das seguintes opções: insuficiência renal, outro ou não sabe. Se a pessoa possui alguma doença respiratória, deve-se indicar uma ou mais opções, entre asma, DPOC, enfisema, outro ou não sabe. O usuário deve informar também se tem hanseníase, se tem tuberculose, se tem ou teve câncer, se teve alguma internação nos últimos 12 meses, preenchendo o campo com a causa ou causas da internação. Em seguida, deve ser informado se a pessoa fez ou faz tratamento com psiquiatra ou teve internação por problema de saúde mental, se está acamado, se está domiciliado e se usa plantas medicinais. Em caso positivo, deve ser informado quais plantas utiliza.
Em seguida, deve ser informado se a pessoa usa outras práticas integrativas ou complementares além das plantas medicinais. No último item do bloco de condições, situações de saúde, deve ser preenchido se o usuário possui outras doenças ou condições de saúde não citadas anteriormente, informando quais. Podem ser informadas até 3 outras condições de saúde. O bloco seguinte fornece informações complementares sobre os usuários em situação de rua, perguntando quantas vezes se alimenta ao dia, a origem da alimentação do usuário, podendo ser marcadas mais de uma das opções disponíveis. Por fim, informa-se se o usuário tem acesso à higiene pessoal e qual ou quais recursos estão disponíveis, podendo ser marcadas mais de uma das opções. O termo de recusa é preenchido apenas quando os residentes no domicílio se recusam a fornecer os dados para preenchimento do cadastro. Cabe reforçar que a recusa em fornecer os dados não implica, em hipótese alguma, no não atendimento do cidadão pela unidade de saúde.